Hoje vamos falar sobre funções vetoriais, sendo elas qualquer regra que associa uma função f de t, um número real t, onde t pertence ao subconjunto D e D faz parte do conjunto real. Então, a expressão matemática dela é a seguinte, a que temos aqui. Por exemplo, como funções vetoriais, bem certo que nós já viemos lidar com funções vetoriais muito antes, mesmo antes de saber que são funções vetoriais. Por exemplo, em capítulos como cinemática vetorial, por exemplo, em capítulo como equações parimétricas ou diferenciação parimétrica. Um dos exemplos mais práticos da função vetorial é a função f de t igual a cosseno de t, seno de t e t. Aposto que já nos deparemos com essa função em outros lugares. Essa função ela descreve uma elipse em 3D e a sua versão em 2D seria apenas f de t igual a cosseno de t, seno de t. Seria a sua versão em 2D. Então, passando para limites e derivadas de funções vetoriais, que é o que mais nos interessa no vídeo de hoje, nós devemos saber que sempre que nós tivermos uma função vetorial f de t e nós tivermos um número real qualquer a, e nós tivermos também um vetor c, então o limite de f de t, isso é, o limite de f de t quando t tende a a é igual a c, onde c é um número vetorial, onde c é um vetor em si. Isso quer dizer, em curtas palavras, quer dizer que quando nós temos um vetor, o seu limite também será um outro vetor. Então, se f de t for dado por f1, f2 e f3, então o limite de f de t, quando t tende a a, vai ser igual ao limite de f1, quando t tende a a, limite de f2, quando t tende a a, e limite de f3, quando t tende a a. Em outras palavras, quer dizer, se nós temos uma função vetorial e queremos achar seu limite, basta achar o limite de cada componente. Essa aqui é componente I, componente J e componente K. Basta achar os limites de cada componente, nós vamos ter o limite de toda a função. Desde que existam os limites das componentes, logo existiria também o limite da função. E um dos jeitos que nós podemos saber que o limite da função f de t é igual a c é quando nós fizermos o limite de f menos c, isso é, o limite modular, o limite do módulo de f menos c, quando t tende a a, e nós obtermos como resultado o zero. Então, nesse caso, c é realmente o limite da nossa função f de t. Lembre-se, limites de funções vetoriais é igual ao limite das componentes da função vetorial. Do mesmo jeito, também assim, a derivada de função vetorial é igual à derivada das componentes da mesma função. Isso quer dizer, se eu quiser achar a derivada de f de t dado em componentes, eu vou ter que ter aqui a derivada de f de 1, derivada de f de 2 e a derivada de f de 3.
desde que existam as derivadas das componentes, então teremos a derivada de f de t. Assim como também, desde que f de t seja contínua no ponto A, porque nós sabemos que a derivada é, na verdade, limite ao redor do ponto A. Na verdade, a derivada é igual ao limite quando h tende a zero de f de A mais h menos f de A sobre h. Então, desde que a nossa função seja contínua em A, isto quer dizer f de 1 é contínua em A, f de 2 é contínua em A e f de 3 é contínua em A, logo ela terá um limite e tendo o limite em A, nós podemos achar a sua derivada em A. Podes achar a derivada por definição, mas como é mais simples, é melhor sempre achar a derivada usando as fórmulas da derivação. Vamos ver, então, algumas fórmulas da derivação. Uma das fórmulas, as fórmulas da derivação que vamos ver, elas envolvem não só funções, por exemplo, uma multiplicação função vetorial com uma constante não vetorial, mas também envolvem multiplicação entre vetores. Então, sendo f de t e g de t duas funções vetoriais que contêm derivadas, essas aqui são nossas funções vetoriais e contêm suas derivadas, e sendo o dt uma função escalar, também que tem uma derivada, essa aqui é a nossa função escalar, vamos abreviar por fe, função vetorial e função escalar, sendo k uma constante escalar também, essa aqui vai ser uma constante escalar, e c vai ser a nossa constante vetorial. Então, o que é que nós teremos? Não precisamos nos lembrar da derivação por definição, desde que a gente se lembre dessas fórmulas que vamos ver agora. O que é que nós teremos? A derivada em função de t de uma constante vetorial, c, é igual a zero. 2. A derivada em função de t do produto entre uma constante escalar e uma função vetorial vai ser igual a produto da constante escalar vezes a derivada da função vetorial. Isso quer dizer o quê? Que constantes escalares não afetam a nossa derivação primária. Terceira propriedade de derivação que vamos ver é que a derivada em função de t da soma de duas funções vetoriais é igual à soma das derivadas de cada função em função de t. Ok. Do mesmo jeito, se eu disse soma, então posso usar mais ou menos, então aqui também posso ter mais ou menos, porque a adição e a subtração, elas só vão mudar quando é mais, quando é adição vai mais, quando é subtração vai menos, mas ambos são soma. Ok. 4. A derivada do produto de uma função escalar com uma função vetorial é igual a, como é produto, vamos usar mesmo a regra de produto que nós conhecemos, isso é derivada do primeiro termo que multiplica o segundo não derivando, mais derivada do segundo termo que multiplica o primeiro não derivando. Ok. Prosseguindo, a quinta propriedade. Olha aqui, nós não estamos a provar essas propriedades, mas algumas delas vamos provar no próximo vídeo, onde vamos ver alguns exemplos.
que vão nos pedir para provar essas propriedades, algumas delas. A quinta propriedade vai ser a derivada do produto de duas funções vetoriais. Então, isso vai ser igual a quê? A derivada da primeira função vetorial com o produto escalar da função vetorial segunda, mais a primeira função, produto escalar da derivada da segunda função. Vejamos bem, U é uma função escalar, então a multiplicação dele com uma função vetorial, nós apenas fizemos um produto normal. Mas quando é produto de duas funções vetoriais, vamos usar a regra de derivar produtos, mas o produto entre derivada e a função não derivando vai ser um produto escalar. Ok. E por fim, vamos ver a derivada do produto vetorial entre f e g. Como já podemos esperar, então teremos o que? Derivada de f em função de t vezes g, produto escalar, mais f d de g sobre d de t, produto vetorial. Desculpa, esse é produto vetorial. E aqui nós não podemos trocar, como nós fizemos aqui, escrevemos d de f, d de t, depois metemos u. Aqui, se a gente trocar, também teremos que trocar o sinal. Lembre-se que produto vetorial não é comutativa. Então, essas 6 regras que temos vão nos ajudar muito no cálculo de derivadas de funções vetoriais, como vamos ver no próximo vídeo. Já. Até a próxima.